Amém, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais esse culto. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nessa noite sobre tua igreja, edificando e nos dando entendimento da palavra. Me capacita, Senhor, a transmitir a palavra de maneira bíblica. Que o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quarta-feira nós começamos o livro de Sofonias. E alguns dos irmãos não puderam estar presentes. Então, assim, o que é importante você entender de Sofonias? Nós estamos aqui em meados do século VI antes de Cristo. Isso quer dizer o quê? 640, 635 antes de Cristo. Sofonias é o único profeta que teve origem na família real. Ele era tataraneto do bondoso rei Ezequias. Ele profetizou na época de um outro rei, muito elogiado na Bíblia, o rei Josias. Porém, entre esses dois reis, tiveram outros reis muito perversos. O rei mais perverso de Judá, que foi o rei Manassés, que reinou por 55 anos, e o filho do rei Manassés, o rei Amon, que reinou apenas por 2 anos. Curiosamente, na sua bondade, mostrando que não há impossíveis para Deus, Deus vai e salva o rei Manassés. E o rei Manassés se arrepende de verdade e começa a servir o Deus da Bíblia. Porém, o povo estava mergulhado em profunda idolatria. E quando o rei Josias iniciou seu governo, o povo não havia abandonado essa idolatria. O que Josias faz? Josias começa uma reforma religiosa. Uma das coisas que ele manda fazer é restaurar o templo. Na restauração do templo, um camarada chamado Ilquias, que era um funcionário do templo, encontra o livro de Deuteronômio. Para vocês terem uma ideia, até a lei de Moisés havia sido perdida. E ele entrega esse livro para um escrivão chamado Safã. E Safã lá vai e lê a lei para Josias. Quando Josias ouve a leitura da lei, ele percebe o tamanho do pecado do povo de Judá. E ele rasga suas vestes em protesto. E inicia mais reformas ainda. Entre elas, o que ele faz? Ele quebra todos os ídolos, ele remove todos os templos, ele extermina todos os sacrifícios pagãos. Lugares de adoração, ele torna eles ritualmente impuros, jogando cinza do corpo dos falsos profetas. Porém, Israel continua queimando incenso nos altos. E nos altos, tanto alguém ia para queimar incenso a Deus, como alguém ia para queimar incenso aos deuses pagãos. Não apenas isso, como não havia mais templo, os israelitas começaram a adorar nos telhados. E o que eles adoravam? Eles adoravam todo o exército dos céus, os astros. Nós temos uma forma dessa adoração hoje na astrologia, no horóscopo. Só que no caso aqui em Judá, era uma adoração mais elaborada ainda, com queima de incenso, sacrifícios a deuses. Então é nesse ambiente que o profeta Sofonias vai trazer sua profecia. E ela é uma profecia extremamente dura, porque ela alcança todos os setores da sociedade. Deus aqui está avisando o povo, olha, eu vou destruir tudo. Eu vou destruir não apenas as nações, eu vou destruir Judá, porque a profecia começa assim, destruirei as nações, os povos. Aí o povo de Deus deve ter ficado alegre, mas vai destruir. Não, mas peraí, mas eu também vou destruir Judá. E aí Deus começa a mostrar por que ele ia destruir tanto Judá como os povos.
como que essa profecia de Sofonias vai se cumprir na história? Primeiro, de uma maneira imediata. Aproximadamente 50 anos após a sua profecia, o templo vai ser destruído e em 586 a.C., Nabucodonosor vai levar o povo cativo. Não apenas isso, Nabucodonosor vai tomar todas as nações em volta. Não apenas isso, em 612 a.C., Nabucodonosor vai destruir Nínive, capital do grande império assírio. Então esse é o primeiro cumprimento da profecia de Sofonias, na sua época. Porém, essa é uma profecia que nós chamamos de dupla referência, porque ela aponta para os últimos dias, para aquilo que hoje, com o Novo Testamento escrito, através das palavras de Jesus, através das palavras de Paulo, através das palavras de Pedro, através da palavra do apóstolo João, nós sabemos o que vai acontecer no livro das Revelações, o chamado Apocalipse, que é o quê? O juízo de toda a terra. Então eu sempre tenho que entender que essa é uma profecia de dupla referência. E agora, o que eu quero lembrar vocês? A primeira palavra teve um nome. Quem avisa, amigo é. Eu, se fosse você, pegava, entrava no YouTube, no canal da igreja, e ouvia essa primeira palavra. Por quê? Porque o chamado ao arrependimento... Nós temos assim uma mente que às vezes a nossa natureza pecaminosa, ela nos traz raciocínios meio esquisitos. Por exemplo, quando eu vejo Deus julgando toda a terra, o meu primeiro pensamento é o seguinte: pô, como que Deus vai destruir tudo? Mas o meu pensamento deveria ser o seguinte: puxa, como Deus é bom. Ele está me avisando o que vai fazer, está fazendo um chamado ao arrependimento, e ainda me dá a oportunidade em que eu me arrepender de qualquer um que se arrepender. Não seja pego por essa ira, não seja pego por o juízo. Percebe como nossa mente às vezes é conturbada? Eu deveria estar alegre demais quando Deus avisa. Porque é uma oportunidade de eu romper com o pecado. É uma oportunidade de eu confessar meu pecado a Deus e passar a andar em novidade de vida. E não ser pego daquela maneira. E nesse capítulo 2, nós vamos tratar de um aspecto muito interessante que muitas vezes nós não pensamos. Presta atenção à frase que eu vou falar. Normalmente, Deus não disciplina o ímpio. Espera aí, pastor, não entendi nada. Você acabou de falar que Deus vai trazer juízo sobre toda a terra. Que história é essa que Deus não disciplina o ímpio? Irmãos, é simples. A Bíblia fala que Deus disciplina os seus filhos. E se você não é disciplinado, é porque você não é filho. Os ímpios, Deus destrói. Ele não dá nem chance de disciplina. Quando o vaso da ira de Deus enche, ele é derramado. Lógico, Deus é longânimo, Deus manda profetas, Deus manda avisos. Nós vemos a terra dar vários sinais dos juízos de Deus. Mas eu tenho que entender que existe uma enorme diferença. Deus é bondoso e nos dá a oportunidade de sermos disciplinados. Por quê? Porque nós somos filhos. E nós deveríamos agradecer todas as vezes que a disciplina de Deus vem. Porque a disciplina vai gerar arrependimento. O arrependimento vai remover a disciplina da nossa vida.
e eu vou passar a andar em novidade de vida. Pior é o incrédulo, coração duro, não quer crer no Deus da Bíblia, tem uma atitude rebelde ao Deus da Bíblia. E essa atitude rebelde traz destruição. Então, irmão, primeira coisa que você grava dessa mensagem, louvado seja Deus, quando Ele nos disciplina. O nosso papel na disciplina é perguntar, Senhor, me ajuda, por quê? O que o Senhor está querendo produzir com essa luta? Existe alguma resposta, Senhor, que eu tenho que dar? Existe algum pecado oculto que eu preciso confessar, abandonar? Senhor, existe alguma direção que eu estou tomando na minha vida que não está te agradando? Esse tem que ser o papel. Agora, os crentes infantis, o que fazem? Primeira coisa que ele quer fazer é remover a disciplina na raça. Aí quer fazer campanha, quer fazer jejum, quer subir no monte, quer ir na igreja A, na igreja B, na igreja C, quer fazer as coisas mais, quer fazer ato profético, quer fazer quebra de maldição. Irmãos, tudo isso não funciona. Por quê? Porque quando Deus traz a disciplina, Ele exige uma resposta. E, irmãos, de uma vez por todas, entenda, ninguém é mais duro do que Deus. Você bater de frente com Deus é a mesma coisa que você bater de frente com um caminhão em alta velocidade, carregado com 20 toneladas. O que vai acontecer com você? Vai ser despedaçado. Ninguém é mais duro do que Deus. A Bíblia nos ensina que tudo o que Ele quer fazer, Ele o faz. Os seus planos não podem ser frustrados. A Bíblia nos ensina que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. Segundo o seu propósito, qual que é? O grande propósito de Deus é nos tornar parecidos com Cristo. Caráter de Cristo em nós. Então, irmão, quando você estiver passando por uma luta, lembre, tenha essa mente bíblica correta. E também é importante entender que algumas questões são inexplicáveis. Por exemplo, eu não me lembro o nome dele agora, um missionário que veio para o Brasil plantar igrejas no norte do país, no meio da selva. Suas 4 filhas e sua mulher morreram de doenças. Ele ficou sozinho. Por quê? Irmãos, não era uma disciplina. Mas ele não teve resposta. Sabe o que ele fez? Continuou fazendo a obra melhor do que nunca. Porque ele tinha certeza no seu coração que aquela morte de suas filhas e suas esposas não era um adeus, era um até breve. Porque assim que ele partisse para o Senhor, além de estar com o Senhor, ele estaria com elas. Nossa perspectiva de evangelho é muito fraca. Nós somos egoístas, nós esquecemos de agradecer a Deus. Nós não queremos conhecer o coração de Deus, nós estamos interessados no braço de Deus, na mão que abençoa. Sendo que Deus abençoa simplesmente porque Ele é bom. Esses dias mesmo eu tive contato com os irmãos queridos. E esses irmãos, eles estão por um tempo afastados da igreja. Lógico, eles alegam que amam a Deus, alegam que creem em Jesus, eu sei disso. Eles sabem, inclusive, que estão errados. Mas veja que interessante, mesmo assim Deus, a sua bondade, Deus sabe como apertar, Deus sabe como trazer de volta. Esse irmão estava falando, Deus me abençoou nisso, Deus me abençoou naquilo. Impressionado com a bondade de Deus, porque ele sabe que ele está errado. Mas veja,
Deus sabe, inclusive, como aplicar disciplina. Tiago, irmão de Jesus, escreveu: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Já pensou se Deus fosse pesar a mão sobre nós toda vez que nós erramos? Nós já não estávamos aqui. Porém, Jesus, advogado junto ao Pai, intercede por nós. O Espírito Santo ministra o nosso coração. E através da graça do Senhor, num determinado, Deus vai trabalhando e já vai cair a ficha. Ah, puxa, estou errado. E aí aquela situação passa, aquela situação é resolvida, você restabelece a comunhão plena e avança. Mas, irmãos, lembre disso. Disciplina é do Senhor para os seus filhos. Você vai ver incrédulos que muitas vezes hoje não estão sendo disciplinados. Mas primeira coisa, você não conhece a vida particular deles. E segundo, um dia a casa vai cair. Amém? Vamos à nossa pregação. Sofonias 2, versículo 1. Congregai-vos sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Olha que interessante. Primeira coisa, a passagem termina com 3 vezes buscai. No mesmo versículo. Qual a ordem da passagem? Buscai o Senhor. Qual a ordem para mim e para você? Buscai ao Senhor. Agora, olha que interessante. O versículo 1 e 2 nos mostra uma coisa. Aprenda. Hoje nós vamos ter uma pequena aula de teologia no culto. Primeiro, Deus decreta. Está escrito aqui, versículo 2, antes que o decreto produza seu efeito. Deus é um Deus de decretos. Deus não é um Deus fraco, Ele decreta todas as coisas. Após decretar, o que Ele faz? Profecia, manda os seus servos avisar. É o que nós acabamos de ler. E aí, a última etapa, providência. Que é Deus cumprindo seu decreto e as suas profecias. Então, o que Deus está falando aqui? Antes que a ira venha e o decreto se cumpra, buscai a mim. E ele fala o seguinte, capaz de você ser livrado nessa ira. Isso está vinculado ao quê? No contexto de Sofonias, ao arrependimento. E arrependimento, irmãos, não é dizer sinto muito, não é falar foi mal. Arrependimento é sinceramente reconhecer o pecado, abandoná-lo, romper e andar de maneira diferente. Aí está resolvido. Amém? E o texto continua. Versículo 4. Porque Gaza será desamparada, e Ascalon assolada. Asdode, ao meio-dia, será expelida, e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, até que não haja morador. E a costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos, e será a costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão seus rebanhos, de tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar
do seu cativeiro. Olha que interessante, quanta coisa essa passagem. Primeiro, aqui vai começar uma figura de destruição sobre todos os povos. Como que isso é representado? Nós vamos ver registrados povos ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste de Israel. Entendeu? Mostrando os 4 cantos da terra, é linguagem figurativa. Porém, está mostrando também o que Nabucodonosor ia fazer. Por quê? Porque Nabucodonosor destruiu as cidades dos filisteus. Os filisteus tinham 5 grandes cidades, as chamadas Pentápolis da Filístia. Aqui citam 4 delas. O que Deus está falando? Eu vou destruir os filisteus a oeste de Israel, virando para o mar Mediterrâneo. E olha que interessante, fala que essa terra se tornaria posse de Judá. A capital administrativa de Israel é Tel Aviv. Sabe onde que Tel Aviv fica? No litoral. Cumprindo essa profecia. Interessante, né? Quando Israel foi fundado, aquela terra não era deles. O Israel moderno. Entendeu? Então Deus cumpriu sua profecia. E é bem interessante, ele faz uma desolação tal, por quê? Porque os povos da Filístia, que tinham o apelido dos quereteus, eles eram comerciantes muito capazes. O que ele está falando? Eu não vou apenas destruir, eu vou remover todo o comércio, toda a atividade econômica. Vai tudo virar pasto. Só os pecuaristas vão vir cuidar de gado aqui, mais nada. Toda atividade, todo fervor, toda riqueza vão arrancar tudo. Irmãos, nunca mais aquela região foi próspera. Para vocês terem uma ideia, irmãos, a faixa de Gaza, que você ouve nos noticiários, que é essa região. Se Israel não der água, se Israel não der alimentos, se Israel não der logística, eles morrem de fome. Quem dá toda a estrutura da faixa de Gaza é Israel. Para vocês terem uma ideia, a penúria daquele povo. Ali é uma região sofrida, é uma região desgastada. Entendeu? Estou dizendo que a profecia final que está aqui, não, mas estou dizendo que você percebe um efeito profético naquela região. Nós precisamos ser prudentes, né? Com interpretação de profecia. Senão tudo que acontece no mundo, eu quero abrir uma página da Bíblia e dizer que foi aquilo. Nem sempre é. Entendeu? Então precisa tomar cuidado. E aí a narrativa continua. Versículo 8. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo, e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e desolação perpétua. O restante do meu povo saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para com eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas dos gentios. O que ele está falando aqui? Destruição aos povos do leste. Hoje, a leste de Israel, tem um país chamado Jordânia, que não tem nada a ver com esse povo aqui. O que acontece? Antes da Jordânia, quem vivia ali? Moabe
e Amon. Quem são Moabe e Amon? Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. E quando eles se dividiram, Ló foi morar em Sodoma e Gomorra. Aí Deus falou que iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede pela cidade. E Deus garante que se houvessem 10 justos em Sodoma e Gomorra junto, Deus não destruiria a cidade. O que aconteceu? Não havia 10 justos. Mas haviam 4 pessoas que, por amor de Abraão, e também Ló é chamado de o justo Ló, foram retirados por 2 anjos em Sodoma e Gomorra. Esses 2 anjos, quando chegaram na cidade, os homens da cidade, desde o mais novo até o mais velho, queriam abusar sexualmente deles. Aí os 2 anjos cegam os homens e entram para dentro da casa. E aí veja que curioso, os genros de Ló não acreditam nele quando ele fala que vai destruir a cidade. E logo cedo, Ló, sua mulher e suas filhas, apressados pelos anjos, eles saem da cidade com a seguinte ordem: não olhem para trás. E assim que eles chegam num lugar seguro, o que acontece? Chove fogo do céu. Provavelmente choveu plasma. Hoje, quando nós vemos nos registros que nós temos, o plasma, que é o 5º estado da matéria, é extremamente poderoso, extremamente forte, bem parecido com o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Agora, o que aconteceu na fuga? A mulher de Ló virou para trás. E assim que virou para trás, virou uma estátua de sal. E aí Ló, em vez de procurar seu tio Abraão e reconstruir a vida, porque Ló ficou falido. A destruição de Sodoma e Gomorra representou a destruição financeira de uma vida. Tudo. Veja, só que Ló poderia procurar seu tio Abraão. Só que por motivos que nós não sabemos, Ló vai morar numa caverna com as suas 2 filhas. E veja que interessante. Quando os homens de Sodoma e Gomorra quiseram abusar sexualmente dos anjos, no costume da época, Ló fala: olha, tem minhas filhas aqui, elas inclusive não conhecem varão. Ló achava que suas filhas eram virgens. Essas moças tão bem vistas pelo pai não tinham um coração correto. E o que elas fazem? Elas embebedam Ló. E durante a noite, na primeira noite, sem Ló perceber, elas têm relações sexuais com seu pai. E na outra noite, a mais nova, embebeda Ló. E também tem relações. E as 2 engravidam. E aí entra uma coisa interessante. Me diz uma coisa. É pelo poder de quem que um óvulo é fecundado? De Deus. De uma maneira curiosa, Deus usou aquela atitude maluca das filhas para criar 2 povos. Isso é um mistério que nós temos dificuldade para harmonizar. Soberania de Deus e vontade humana. Lembrando que o ser humano não tem livre-arbítrio, o ser humano tem livre vontade. É diferente. E mesmo assim, olha, dizer que é livre vontade acho que não é o melhor. O ser humano tem escolhas. Porque a natureza pecaminosa sempre interfere. Entendeu? E aí surgiram essas 2 nações, Moabe e Amon. E na época da tomada da terra prometida, essas nações não foram molestadas. Porém, essas nações se tornaram uma pedra no sapato de Israel. Para vocês terem uma ideia,
O rei de Moabe, numa campanha militar que o rei Davi fez, quando a capital de Moabe, que é a cidade de Ar, estava para ser tomada, o rei sacrificou o próprio filho em sacrifício humano no muro. Para vocês terem uma ideia de como esse povo era ímpio. E na tomada da Babilônia contra o reino de Judá, muitos de Moabe e Amon lutaram contra Judá e ajudaram a matar, a prender, a prejudicar o povo de Judá. Só que, entre aspas, eles eram primos. Povos aparentados, da mesma forma Edom. A Bíblia nos conta que Edom ficou na saída das estradas para todo aquele israelita que fugia, eles capturavam e entregavam para o exército da Babilônia. Vai ter todo um livro do profeta Obadias, que eu pretendo estudar na sequência, mostrando o destino de Edom por esse pecado. O que nós vemos aqui? Uma intensa atividade profética. Nessa mesma época, o profeta Jeremias está profetizando. Nessa mesma época, o profeta Naum. Quem não viu a série do profeta Naum, as 3 palavras estão no canal da igreja. Assista. Vale muito a pena. Entendeu? Está profetizando na mesma época. Abacuque, tão conhecido nos dias de hoje, está profetizando na mesma época. Obadias vai profetizar na mesma época. É um intenso mover de Deus. E o que Deus está falando? Eu vou destruir tudo. A leste não vai ficar ninguém. E olha que interessante. Quando ele fala no versículo 11, vou reler o versículo. O Senhor será terrível para com eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas dos gentios. Olha que interessante. Emagrecer os deuses, o que é? É uma figura de parar o sacrifício. Os povos adoravam esses deuses com sacrifícios de alimentos, com sacrifícios de animais, e também com sacrifícios humanos, e também com sacrifícios, orgias sexuais, prostituição cultural. O que Deus está falando aqui? Vou cessar o sacrifício. Aí ele traz uma figura do ídolo emagrecendo. Por quê? Porque não tem sacrifício. Mas olha que interessante, o que Deus está falando aqui? Eu vou encerrar a idolatria. E todos vão me adorar. Todos desse povo, cada um do seu lugar, vai vir me adorar. Eu pergunto, irmãos, na história humana, essa passagem já se cumpriu? Não. Deus pode mentir? Não. É do nosso entendimento que essa profecia vai se cumprir plenamente no milênio. Vou dar um texto. Haverá uma estrada entre o Egito e a Assíria. E o egípcio e o assírio, juntamente com o Judá, vão me adorar. Mostrando a adoração desses povos, aqueles que creram em Jesus e vão estar no milênio e na eternidade. Aqui está apontando também, entre aspas, para mim e para você. Entendeu? Porque não havia promessas para nós somos gentios. Mas a promessa nos alcançou. Só que isso aqui vai se cumprir plenamente no futuro. Existem alguns irmãos, de uma linha que nós chamamos aliancista, que diz que isso aqui vai se cumprir simbolicamente na igreja. Eu acho que é uma visão encurtada. Porque todas as profecias do Antigo Testamento em Jesus, elas se cumpriram de maneira clara, objetiva, real. Todas as profecias sobre Jesus não se cumpriram de maneira simbólica.
se cumpriu de maneira efetiva. Por que essa vai ser diferente e outras vão ser diferentes? Por isso que aqui na nossa igreja, nós cremos que a eternidade vai ser aberta por um período chamado milênio, que é o governo perfeito de Cristo na terra. Nós entendemos que o trono de Davi vai ser estabelecido em Jerusalém, Jesus vai reinar, nós, igreja, vamos reinar juntamente com Jesus, e Davi, inclusive, também vai reinar como corregente, abrindo a eternidade. Entendeu? E aí, de maneira simbólica, as nações vão levar sacrifícios. De maneira simbólica, tipo como uma homenagem, vai haver sacrifício num templo construído por Jesus. A planta desse templo está no livro de Ezequiel, entre o capítulo 40 e 48. Nunca foi construído. Mas a profecia está lá. Entenderam? Ah, aquele templo é o irmão Maurício, crente. Olha, vai ser templo assim em outro lugar. Entenderam? Então, quando você estiver lendo a profecia, algumas vezes você fala, nossa, isso aqui nunca cumpriu. Aí você vai lembrar, mas lá no futuro, todos os não-judeus que crerem em Cristo, neles vai se cumprir essa profecia. Para glorificar a Deus. Entenderam? Na verdade, é até meio simples. O problema é a nossa cabeça, que quer racionalizar tudo. A Bíblia está falando, olha, todos vão vir me adorar. O que quer dizer todos vão vir me adorar? Todos vão me adorar, simples assim, precisa complicar. Letra preta no papel branco. Chama lá o Lúcio. Lúcio, o que quer dizer todos vão me adorar? Ah, pastor, todos vão me adorar quer dizer... Lúcio sendo Lúcio, né? Costa aqui. Todos vão me adorar, pastor. Não é assim que ele fala? Vamos lá. Versículo 12. Também vós, os etíopes, serei mortos com a minha espada. Olha que interessante. A profecia primeiro a oeste, depois a leste, agora ao sul de Israel. Que ao sul de Israel só tinha deserto, mas passando o deserto vinha o Egito. Ao chegar ao Egito, vinha a chamada Etiópia, que representava todo o norte da África. Líbia, Etiópia, Sudão, Eritreia, Egito, toda aquela região era conhecida na Bíblia como Etiópia, ela estava ao sul. Quando você vê no livro de Daniel, profecia do rei do norte, profecia do rei do sul, o rei do norte ali é a dinastia que estava na Síria, ao norte de Israel. E o rei do sul é a dinastia que estava no Egito, norte da África, que também era conhecido como Etiópia. O que Deus está falando? Vou destruir o povo ao oeste, vou destruir o povo a leste, vou destruir o povo ao sul. Mas olha que interessante, nesse povo também vai ter adorador. Existem profecias de restauração, de um remanescente entre os etíopes. Está lá no Antigo Testamento. E eu creio de todo o meu coração que vai se cumprir. Fielmente. E já começou a se cumprir nos dias de Atos, né? Porque a Bíblia conta que um eunuco foi adorar em Jerusalém, e mesmo sendo proibido de entrar no templo, ele foi até onde ele podia estar, que era no átrio, prestou culto a Deus e voltou. E esse eunuco, que pela lei era ritualmente impuro, era tão importante para Deus, era um eleito de Deus. O que Deus faz? Manda Filipe, o evangelista, evangelizá-lo. E quando Filipe chega, ele está lendo o texto-chave de Isaías. E Filipe explica o texto e apresenta a Cristo. E o eunuco é batizado na hora. E vai embora, e provavelmente se tornou um dos maiores pregadores do norte da África. Até hoje, você vai no norte da África, existe a igreja cristã, a igreja católica copta. E com certeza, lá tem nascidos de novo. E se tem nascido de novo, é povo salvo. Amém?
Vamos seguir, versículo 13. Estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação, terra seca como deserto. Olha que interessante. Aqui tem uma profecia de Isaías 10, e também tem a profecia de Naum. Naum falou, vou destruir Nínive. Nós acabamos de estudar Naum. Morreu a grande capital do Império Assírio. Foi destruída. E aí o texto continua. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações, e alojar-se-ão nos seus capitéis. Assim o pelicano como o ouriço, o canto das aves se ouvirá das janelas, e haverá desolação nos limiares, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Essa é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, que diz no seu coração, eu sou, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousadas de animais, todo que passar por ela assobiará e maneará a sua mão. Essa daqui é uma confirmação da profecia de Naum. Nínive será destruída. Irmãos, Nínive ficou por 2.500 anos desaparecida. A cidade foi destruída em 612. Ela só foi redescoberta por arqueólogos em 1842. 2.500 anos. Se a cidade estava coberta de terra e de erva, o que tinha em cima dela? Animais. Cumpriu ou não cumpriu? Eu pergunto, foi literal ou foi simbólico? Literal. Aí eu pergunto, no mesmo livro, a profecia anterior seria simbólica por quê? Nunca, é literal. Percebe? Gente, isso é teologia. Dentro do mesmo livro, profecia cumpriu literal. Ah, outra profecia não cumpriu, a profecia que eles iam vir adorar a Deus. Se a de baixo cumpriu literal, como é que eu tenho que esperar de cima? Literal. Entenderam? É complicado? Não, é só parar um pouquinho. Às vezes perguntar para o pastor, aquela profecia lá foi literal? Às vezes ouvir a palavra de novo. Essa semana aconteceu um negócio interessante. E louvado seja Deus por aqueles que têm fome da palavra. Um irmão de outra igreja vira e mexe. Ele me manda mensagem, faz pergunta, e pede estudo, e pede material, e pergunta isso, e pergunta aquilo. Irmãos, eu tenho o maior prazer em atender. Porque o rapaz tem fome de Deus. E tudo aquilo que eu posso fazer para ajudá-lo, eu faço. Porque a coisa mais bonita que tem é quando a gente tem fome do Senhor. Tomara que o Senhor coloque essa fome em cada coração dos membros dessa igreja. Amém. Esse é o ideal de Deus. E se você não tem essa fome pelas coisas do Senhor, ore a Deus para que essa fome venha. Ore a Deus, Senhor, coloca a fome da tua palavra. Coloca compromisso no meu coração. Que eu seja um crente fervoroso. Senhor, remove a frieza espiritual da minha vida. Remove a morte espiritual da minha vida. Senhor, o Senhor é o Deus que veio no Pentecoste. O Senhor é o Deus que deu o Espírito da graça para habitar em mim. Senhor, me aviva. Percebe? Irmãos, frieza espiritual é uma doença espiritual. Não se conforme com a frieza espiritual, não aceite. Vou te dar a primeira dica, tá, irmãos? O pecado cega nossos olhos. E o pecado esfria o nosso coração.
Se você está com frieza espiritual, meu primeiro conselho, nós vamos iniciar, depois eu vou dar orientações no final do mês, nosso jejum com oração, nossa oração com jejum. Está com frieza espiritual? Busque a Deus. Irmãos, eu não quero acusar ninguém, mas provavelmente tem pecado encoberto. E só vou te dar uma dica. Todas as vezes que eu desobedeço à vontade do Senhor, eu estou pecando. Vou te dar um pecado muito simples de cometer. Eu posso vir no culto e não fui. Já pequei. Nossa, pastor, o pastor está exagerando. Vai ler Hebreus 10. Não faça como é hábito de alguns que deixam de congregar. Não vos priveis da graça de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Eu só leio. Entenderam? Pecado simples. Orai sem cessar. Você vê o cara andando na rua metendo a bolachada na orelha da mulher. Você fala, cruz credo. O que é orar sem cessar? Senhor, põe tua mão. Se puder, faz alguma coisa. Entendeu? Irmãos, sobe a régua da sua linha de pecado. Porque na nossa cabeça, pecar é roubar, explodir ônibus de criança, botar fogo na escola. Isso é grosseiro. Um crente que faz isso, a gente pergunta até se é crente. Entenderam? Cuidado. Vamos a algumas aplicações aqui. Vejam. O pior juízo é ser entregue a nós mesmos. Irmãos, se você está fazendo coisa errada, nada está acontecendo. Você está debaixo do juízo de Deus. O pior juízo que tem é Deus nos entregar a nós mesmos. Sabe quando você fica incomodado quando você peca? Alguém aqui já ficou incomodado quando peca? Glória a Deus! Quer dizer que Deus não entregou você a você mesmo. Ainda tem um pedacinho que está vivo ainda. Agora pecou, limpou a boca, está tudo bem. Não, eu não errei. Pô, mas está indo contrário a palavra. Não, mas eu não errei. Você foi entregue a você mesmo. É o pior juízo que tem. Quando a coisa chega nesse ponto, irmãos, chega a ponto, olha, Deus pode recolher. Ou coisas muito pesadas podem acontecer de uma hora para outra. Cuidado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que mais? Irmão, se tranquiliza, não busca vingança. Deus vai cumprir o seu juízo na hora certa. Várias pessoas nos incomodam, nos fazem mal. E a vontade nossa é pôr a mão. Lógico, você não vai ser trouxa de ninguém. Não é isso que eu estou falando. Mas não busca vingança. O Senhor nos ensina, Ele fala, minha é a vingança, diz o Senhor. O que mais que eu coloquei aqui? Veja. Isso eu já falei, ser disciplinado por Deus é bom. Muito bom. E aí eu coloquei uma perguntinha para você responder para você mesmo e pensar durante essa semana, até quarta-feira. A quem a sua vida dá glória? Quem é de verdade o primeiro na sua vida? Não apenas na sua mente, não apenas no seu coração, mas também no seu estilo de vida e na sua rotina diária. Quem é o primeiro no seu coração? Essa resposta só você pode dar. Essa resposta muda tudo. Irmão, se Deus não tem sido, se Jesus Cristo não tem sido o primeiro no seu coração, bota a cara no pó. Clama a Deus.
Confesse o seu pecado. Fala, Senhor, eu tenho ídolos no meu coração. Eles estão ocupando o seu lugar. Eu tenho coisas que são mais importantes no meu coração do que o Senhor, do que servir o Senhor. Irmãos, isso é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Se você ama mais alguma coisa do que a Jesus Cristo, aquilo é um ídolo. Cuidado. Que o Senhor possa nos dar graça e nos trazer de verdade para uma adoração simples, baseada na sua palavra. Amém? Vamos orar?